Neuza trabalha em uma fábrica, mas almoça fora. Certo dia, o relógio do ponto da fábrica registrou no cartão de Neuza. Nesse dia, Neuza permaneceu na fábrica. Muito bem, turma. Então, nós temos dois intervalos de tempo de entrada e saída. Então, nós vamos encontrar qual foi o tempo total, diminuindo da saída à entrada, né? Nós temos o seguinte, então, às 12 horas e 8 minutos, vamos diminuir às 7 horas e 56 minutos. Então, nós vamos ter qual foi o tempo até então que ela permaneceu. 8 menos 6, nós vamos ter 2. 0 menos 5 não dá, pegamos emprestado. E nesse caso, muito cuidado, porque nós vamos pegar emprestado da hora. Nós vamos pegar 1 hora emprestado, então aqui vai ficar valendo 1. E 1 hora possui 60 minutos. Como é 60 minutos, concorda comigo que aqui fica valendo 6, né? 6 menos 5 nós vamos ter 1. Hora embaixo de hora, 11 menos 7 dá 4. Então, inicialmente, temos 4 horas e 12 minutos. Agora, no próximo intervalo, temos as 17 horas e 42 minutos. A saída e a entrada, 13 horas e 16 minutos. Diminuindo, nós vamos ter o seguinte, 2 menos 6 não dá, pegamos emprestado aqui 3. Esse fica valendo 12, 12 menos 6 dá 6, 3 menos 1 dá 2. Hora embaixo de hora. 17 menos 13, nós vamos ter 4. Então, temos ao total 4 horas e 12 minutos do primeiro intervalo, do segundo 4 horas e 26 minutos. Somando tudo, temos 8 horas e 38 minutos. Alternativa, portanto, E de exata. As cidades A, B, C e D estão conectadas por estradas e a tabela a seguir mostra as distâncias rodoviárias em quilômetros entre duas quaisquer delas. Carlos, Lucas e Mateus viajaram com seus carros de A até C por caminhos diferentes. Carlos foi direto de A até C, Lucas foi de A até B e depois de B até C, e Mateus foi de A até D e, em seguida, de D até C. É correto concluir que. Muito bem, turma. Inicialmente, vamos ver quanto cada um dos envolvidos percorreu. Inicialmente, vamos fazer para Carlos. Então, o Carlos ele foi direto de A até C. Então, ele foi de A até C. Então, é só fazer a interseção agora. Então, aqui eu fui de A até C. Então, a coluna interseção com a linha, nós temos 63, né? Então, o Carlos percorreu 63 quilômetros. Depois, nós temos Lucas. Ele foi de A até B. De A até B, nós vamos ter 44, né? E depois de B até C. Então, agora ele está em B e foi até C. Então, nesse caso, 32. Então, ao todo, 44 mais 32, é só somar, nós vamos ter 76 quilômetros. Depois temos, ao final, para Mateus, nós vamos ter, foi de A até D, de A até D, 20 quilômetros. Em seguida, de D até C. De D, então, até C. De D a C, nós vamos ter 52. 20 com 52, nós vamos ter 72 quilômetros. Muito bem, letra A, é correto concluir que Lucas percorreu 3 quilômetros a mais que Carlos. O Lucas, ele percorreu quanto? 76 quilômetros, né? E o Carlos, ele percorreu 63. Na realidade, né, o Lucas ele percorreu 13 quilômetros a mais. Né? Se eu pegar 63 e somar 13, nós vamos obter 76 e não 3. Né? Então, a letra A está incorreta. Podemos eliminar.
Letra B. Carlos percorreu 11 quilômetros a menos que Mateus. O Carlos ele percorreu 63 e o Mateus ele percorreu 72. Então, é claro. Então, o Carlos ele percorreu quantos quilômetros a menos? 72 menos 63, nós vamos obter 9, né? Então, ele percorreu 9, não 11. Então, também está incorreta. Lá na letra C, Mateus percorreu 4 quilômetros a menos que Lucas. O Mateus ele percorreu 72. O Lucas percorreu 76. Então, de fato, né, o Mateus ele percorreu 4 quilômetros a menos. 76 menos 72 dá 4 quilômetros, então, de fato. Então, correta a alternativa, portanto, C, de ciência exata. Vamos analisar as demais. D. 2 deles percorreram a mesma distância? Não, a gente não teve ninguém que percorreu a mesma distância. Todos percorreram distâncias diferentes. Os 3 percorreram um total de 201 quilômetros. Teria que somar para ver qual o total que eles percorreram, né? Então, tem que pegar 63 com 76 com 72. 3 com 6 dá 9, com 2, 11, vai 1. 1 com 6, 7, com 7, 14, com 7, 21. Então, ao total, os 3 percorreram na realidade a 211 quilômetros, né? E não 201. Incorreta também. Conferindo, turma, a alternativa correta, C, de ciência exata. Espero que você esteja gostando da aula. Confira o nosso preparatório para o concurso da SEE Minas Gerais. O link do nosso curso está na descrição. A figura a seguir mostra 2 polígonos regulares com um lado comum. O ângulo ABC, assinalado na figura, mede. Então, nós precisamos calcular quem é a medida do ângulo B. Ele disse que nós temos aqui polígonos regulares. Então, temos um hexágono regular e um pentágono regular. Um polígono regular, ele tem todos os lados de mesma medida. Então, nós temos que os ângulos possuem também a mesma medida. Vamos lá. Eu posso dividir o polígono em triângulos ou ainda eu posso utilizar a soma dos ângulos internos para identificarmos aqui quem será o ângulo interno de cada polígono, né? Então, vamos fazer isso aqui. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono é sempre n menos 2 vezes do triângulo 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo não pode se esquecer, 180 graus. Então, nós temos um hexágono, a soma dos ângulos internos do hexágono. Nós temos 6 lados, fazendo 6 menos 2, temos 4. Então, 4 vezes 180 graus. Para o pentágono, nós temos soma dos ângulos internos. Pentágono, 5 lados, 5 menos 2, nós vamos ter 3 vezes 180. Eu ainda não estou multiplicando porque eu vou simplificar, né? Lembra que eu vou calcular o ângulo interno aqui do hexágono, o ângulo interno do hexágono que eu vou chamar de AH. Vai ser, se a soma dos ângulos tem que ser 4 vezes 180 graus, quantos lados nós temos aqui? Ora, nós temos 6 lados, 6 ângulos que são todos congruentes, então é só dividir por 6. Então, nós vamos ter 180 graus dividido por 6, nós sabemos que é 30. Então, 30 graus vezes 4, 120 graus. Já descobrimos que o nosso ângulo é 120 graus. Do pentágono, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora nós vamos dividir por 5. Então, 3 vezes 180 dividido por 5. 180 dividido por 5, nós vamos ter 36. Então, 36 graus vezes 3, nós vamos ter 3 vezes 36, 90 com 18, 108 graus. É o ângulo interno do pentágono. Muito bem, a gente não precisa disso aqui mais. Vamos apagar. Então, já descobrimos quais são as medidas dos ângulos internos dos polígonos.
a gente consegue agora calcular quem é aquele ângulo B. Muito bem, se aqui é 120 graus, nós sabemos que aqui também é um ângulo interno do hexágono, então aqui também será 120 graus. Então esse outro ângulo aqui ele é um replemento de 120 com 108, né? Então é só fazer 120 com 108, que vai dar 228, e a gente vai ter que diminuir de 360 graus, que é a volta completa. Então 120 mais 108, nós temos 228. Então fazendo 360 graus menos 228, nós temos. Então aqui vai ficar 10, aqui vai pegar emprestado, né? Vai ficar valendo 5. 10 menos 8, 2. 5 menos 2, 3. 3 menos 2, 1. Então nós temos 132 graus, é essa a medida. Então precisamos calcular também quem é a medida dos outros ângulos, né? Então nós sabemos que essa medida também é um ângulo interno do nosso pentágono, então também é 108 graus. Eu sei que esse ângulo aqui com aquele outro ângulo, eles são ângulos que são congruentes, porque afinal, se aqui nós temos um lado que é congruente ao outro lado, temos um triângulo isósceles, e os ângulos da base são congruentes. Então se esse ângulo aqui é x, ali também só pode ser x. Então x mais x com 132 é a soma dos ângulos internos do triângulo, que dá 180 graus. Então 2x mais 132 graus fecha 180 graus. Então temos, resolvendo a equação, 2x é igual a 180 menos 132. Então nós vamos ter 8 vai para 140, faltando 40, 48 graus. Então x é a metade de 48. 48 por 2, nós vamos ter 24 graus. Portanto, a alternativa correta E de exata. Muito bem, espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Uma folha de papel retangular com largura de 24 centímetros e comprimento de 30 centímetros foi toda dividida em quadrados de lados 2 centímetros. O número de quadrados obtidos foi de... Muito bem, turma. Aqui a gente precisa pensar na ideia de área. Então nós temos a folha de papel retangular com largura de 24 centímetros e comprimento de 30 centímetros. Ela ocupa qual área? Ora, como é um retângulo, nós vamos ter a área do retângulo, que é comprimento vezes largura. Então, a área do retângulo é comprimento, que é 30, vezes largura, que é 24. Poderia fazer também 24 vezes 30. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, fazendo 24 vezes 30 abaixo zero. 3 vezes 24, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Então, 720 centímetros quadrados. Então, foi toda dividida em quadrados de lados 2 centímetros. Para saber o número de quadrados obtidos, eu posso calcular qual é a área que um quadradinho ocupa, né? Então, essa é a área da folha de papel retangular, né? Então, vou colocar a R da área do retângulo. A área do quadrado, você sabe que é lado ao quadrado. Então, a área do quadrado, a área daqueles quadradinhos, né, será 2 ao quadrado, que é 4 centímetros quadrados. Então, o número de quadrados obtidos foi de... Como nós vamos dividir aquela área em áreas de 4 centímetros quadrados, que é a área de cada quadradinho, é só pegar agora 720 e dividir por 4 para obter o número de quadrados. Então, o número de quadrados, que eu chamei de n, é 720 por 4. Então, n será igual... Divide por 4, você divide por 2 duas vezes, fica mais fácil. 720 divide por 2 dá 360, divide por 2 de novo, 180. Conferindo, 400 com 320, 720. Então, o nosso n é 180. O número de quadrados obtidos, 180, alternativa D de dedicação. Vamos seguir.
Um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados e um alqueire goiano corresponde a 48.400 metros quadrados. Uma área de 3 alqueires goianos e meio corresponde em hectares a aproximadamente. Muito bem, nós temos que um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Vamos anotar isso aqui. O símbolo do hectare, nós temos um hec, H, are. Um hectare é o símbolo HA, corresponde a 10.000 metros quadrados. Um alqueire goiano corresponde a 48.400 metros quadrados. Muito bem, ele quer saber uma área de 3 alqueires goianos e meio. Então vamos colocar aqui 3,5 alqueires. Então, para passar de alqueires para metros quadrados, inicialmente, fica bem fácil, né? Nesse caso, é só a gente multiplicar por 48.400. Então, vamos fazer isso aqui. Multiplicando 48.400 por 3,5, nós temos 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42, vai 4. 5 vezes 4, 20, com 4, 24. Saltamos uma casa. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, nós temos 24, com 25, vai 2. 3 vezes 4, 12, com 2, 14. Somando tudo, nós vamos ter 0, 0, 0, 4, 9, 6, 1. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, nós temos 16.940. Nesse caso, nós passamos para metros quadrados. Aliás, 169.400, né? 169.400 metros quadrados. Como eu sei que um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, para passar para hectares, de metros quadrados para hectares, nós vamos dividir. Para 10.000 eu chegar em 1, eu divido por 10.000. Dividindo agora por 10.000, nós vamos passar para hectares. Dividir por 10.000 é só a gente andar 1, 2, 3, 4 casas com a vírgula para a esquerda. Andei 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos encontrar ali 16,94. Agora nós passamos para hectares, que é aproximadamente, o símbolo do aproximado, 17, certo? Então, aproximadamente 17 hectares, alternativa A de aprovação. A tabela a seguir mostra o número de funcionários de uma empresa por sexo e por nível de escolaridade. O valor de y menos x é. Muito bem, turma, vamos pensar um pouco. De início, nós temos que preencher aqueles espaços, né? Nós vamos ter homens, fecha no total 45. Nós já temos 20. Então, 45 menos 20, está faltando para a gente 25 ali para fechar 45. Então, sem nível superior, já descobrimos que é 25. Muito bem. Agora nós temos também o seguinte. O total de homens com o total de mulheres dá o total de pessoas envolvidas, que é 100. Né? Então, pegando 100 menos 45, descontando os homens, o resultado será o número de mulheres. Então, aqui nós vamos ter 55. Então, esse é o número de mulheres. Agora, vamos preencher o último espaço que está faltando. Nós sabemos que com nível superior, sem nível superior, deve fechar total de 100. Então, está faltando 30, certo? 100 menos 70 dá 30. Agora ficou fácil. Para acharmos o x, como na linha deve fechar 30, com o nível superior nós temos 20 homens, então está faltando com o nível superior 10 mulheres. Em seguida nós temos 100 nível superior, 70 no total, já temos 25. Então 5 foi para 30, 45 vai para 70, né? Então nós vamos ter 45, que é o y que a gente está procurando. Então o valor de y menos x que ele está solicitando, o y é 45
menos o x, que é 10, então nós vamos ter 35 no total. 35, alternativa D, de dedicação. A altura de um retângulo é o dobro de sua base e seu perímetro mede 84 centímetros. A área desse retângulo em centímetros quadrados é... Muito bem, vamos ilustrar o nosso retângulo. Então ele disse que a altura mede o dobro da medida da base. Algo mais ou menos desse tipo, só para ilustrar. Então, se a base ela mede x, a altura só pode ser o dobro, então 2x. Então, ele disse que o perímetro mede 84 centímetros. Então, vamos anotar. O perímetro mede 84 centímetros. Você se lembra que o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Ele quer saber também a área do retângulo. A área nós fazemos o comprimento vezes a largura, ou base vezes a altura, como você preferir chamar. Então vamos lá, vamos descobrir qual é o valor de x. Então, como o perímetro é 84, somando todos os lados, então vamos colocar aqui em cima também x, aqui ao lado, como a altura é 2x, também é 2x. Então, somando todo mundo, nós temos 1, 2, com 2, 4, com 2, 6x. Então, 6x mede 84. 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, vamos fazer aqui 84 dividido por 6. 1 vezes 6, 6 para 8, 2. Abaixamos o 4. 24 por 6 dá 4. E o resto é zero. Então, nós temos que o x, a medida dele é 14. Muito bem, então agora vamos calcular a área. Então, a área, base vezes altura no retângulo. Então, a base mede 14 e a altura é o dobro. 14 vezes 2, nós vamos ter 28. Então, nós temos que multiplicar 14 vezes 28. Fazendo as contas, nós temos 28 vezes 14. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 2, 8. Com 3 nós temos 11. Saltamos uma casa. 28 vezes 1, 28. Somou tudo. 2, 9, 3. 392 centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. Então temos 392 centímetros quadrados, alternativa B, de boa questão. A figura abaixo mostra um polígono sombreado desenhado sobre um quadriculado, papel coberto com linhas horizontais e verticais, formando pequenos quadrados iguais. O perímetro do polígono é de 132 centímetros. A área desse polígono em centímetros quadrados é igual a... Muito bem, turma. Inicialmente nós temos a informação que o perímetro é de 132 centímetros. E o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, nós temos 22 vezes o lado de um quadradinho, que é a quantidade de lados no total do nosso polígono. Então, 22L é igual a 132. Para encontrarmos o lado, 22 está multiplicando, passa dividindo. 132 por 22 temos. Quantas vezes o 22, 13 é menor, pegamos 132, cabe no 132. Vamos tampar os dois últimos algarismos. Nós temos 13 por 2. Nós temos 6. 6 é um bom número, 6 vezes 22, 12 vai 1, 12, 13. Então, 6 vezes 22 dá exatamente 132. Então, nós temos que a medida do lado de cada quadradinho é 6 centímetros. Muito bem, agora nós temos quantos quadradinhos para calcularmos a área do polígono? Se eu souber a área de um quadradinho, é só a gente multiplicar
a área de cada quadradinho pela quantidade de quadradinhos que será a área do polígono. Concorda comigo? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a área do polígono será 15 vezes a área de um quadradinho. Nesse caso, será 15 vezes a área de um quadradinho. É só a gente multiplicar 6 vezes 6, já que o lado do quadradinho mede 6 centímetros. 6 centímetros. Então, fazendo 6 vezes 6, que é 6 ao quadrado, dá 36. 15 vezes 36 nós vamos ter. Então, multiplicando 36 vezes 15, 5 vezes 6, 30, vai 3, 15, 18, saltamos uma casa, soma tudo, 0, 14, 1, 2, 5. Então, temos 540 centímetros quadrados. Alternativa, portanto, C, de ciência exata. Uma caixa com o formato de um paralelepípedo tem dimensões iguais a 25 cm, 36 cm e 20 cm. A capacidade volumétrica dessa caixa em litros é. Muito bem, turma. Nós temos ali que calcular inicialmente o volume daquela caixa, certo? Nós vamos encontrar o volume em centímetros cúbicos. Como nós temos um paralelepípedo, o volume daquela caixa é só a gente multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Então é só multiplicar as três dimensões dadas. Então, multiplicando tudo, nós vamos ter. Eu prefiro fazer 25 vezes 20 primeiramente. 2 vezes 25 dá 50. Então, seguido de um zero, nós vamos ter 500. Agora é só fazer 36 vezes 500. Então, nós vamos ter 0, 0, 30. Saltamos uma casa, 0, 0, 15. Somando tudo, nós temos 0, 0, 0, 8, 1. Então, nós temos 18.000 centímetros cúbicos. Lembre-se, se eu multipliquei centímetro vezes centímetro, nós temos centímetros cúbicos. Muito cuidado. Agora nós precisamos saber. O volume de 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 mililitro. Tudo bem, turma? Então, nós vamos ter o equivalente à capacidade de 18.000 mililitros. Muito bem, já temos a capacidade em mililitros, agora precisamos encontrar a capacidade em litros. Nós sabemos que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, para passar de mililitros para litros, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 1.000, concorda comigo? Então, vamos dividir por 1.000. É só andarmos 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, nós vamos ter 18 litros. Alternativa, portanto, B, de boa questão. Certa embalagem tem a forma de um prisma triangular regular, como representado na figura a seguir. O comprimento da embalagem é de 20 centímetros e cada lado do triângulo mede 6 centímetros. O volume dessa embalagem em centímetros cúbicos é de, aproximadamente, observação utilizar de 3 igual a 1,73. Muito bem. Então, a questão envolvendo geometria espacial, nesse caso nós temos que calcular o volume do prisma triangular regular. Lembrando que o volume de um prisma é a área da base daquele prisma vezes a altura. Então, vamos calcular separadamente a área da base. A área da base, que eu vou chamar simplesmente de A aqui, é a área do triângulo equilátero. Lembre-se que as bases, nós vamos ter dois triângulos ali equiláteros que compõem as bases, né? Então, a nossa base é um triângulo equilátero. E a altura do prisma, ele está deitado, vamos dizer assim. A orientação que a gente está acostumado é do prisma em pé, que ele está deitado. Mas a altura aqui para a gente é 20 centímetros, tudo bem?
Então a altura é 20 centímetros e a aresta da base é 6 centímetros. Então, para calcular a área da base, nós vamos fazer lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, porque é a área do triângulo equilátero, certo? Então, a área do triângulo equilátero, lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, como nós temos que o lado ele tem 6 aqui de medida, né? 6, então, ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado dá 36, então ficou 36 raiz de 3 sobre 4. Eu posso simplificar 36 por 4, que dá 9. Então ficou 9 raiz quadrada de 3. Ele pediu para utilizar a raiz quadrada de 3 como 1,73, então é só substituir. Então nós vamos multiplicar 9 por 1,73 para obtermos a área da base. Então fazendo aqui 1,73 vezes 9. 9 vezes 3, 27, vai 2. 9 vezes 7, nós temos 63, com 2, 65. Vai 6. 9 vezes 1, 9, com 6, 15. Duas casas decimais, 15,57. Essa é a nossa área da base. 15,57 centímetros quadrados. Então, muito bem, já encontramos a área da base, 15,57 centímetros quadrados, vezes, então, a altura que é 20, agora é só multiplicar. Então, vamos ter aqui 15,57 vezes 20, abaixo um 0, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 5, 10, com 11, vai 1, 2 vezes 5, 10, com 11, vai 1, 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Então, duas casas decimais, duas casas, 311,4. Então, 311,4 centímetro quadrado vezes centímetro, né? Multipliquei aqui a área vezes a altura, então vai sair centímetro cúbico. 311,4 centímetros cúbicos. Nós queremos o volume aproximado. Então, arredondando 311,4, a mais próxima ali para a gente é a alternativa D, 310. D de dedicação. Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários se você quer mais questões da FGV aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!